ouvi seu chamado, não hesitei um só instante. Larguei tudo para segui-lo. Eu sou Mateus e você vai conhecer a história de Jesus como eu conheci. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus que estava na coletoria de impostos. E lhe disse: siga-me. Estando Jesus na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e sentaram-se com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? As pessoas que têm saúde, elas não precisam de médico, mas sim os que estão enfermos. Entendam o que significam essas palavras. Eu quero misericórdia e não o sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O evangelho de hoje, desse 10º domingo do tempo ordinário, como nós vimos aí de forma dramatizada, nos coloca o chamado que Jesus faz a Mateus. Mateus, um cobrador de impostos, que deixa tudo e segue a Jesus. E Jesus vai até a casa dele, comer com ele. Diz o evangelho que aconteceu que Jesus estava à mesa e ia chegando cobradores de impostos. Pecadores vinham até ele. E os fariseus começam a criticar. Ora, como é que este homem come com os cobradores de impostos e com os pecadores? E Jesus, sabendo da dureza do coração deles e de sua maldade, coloca estas belas palavras: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas quem precisa de médico é quem está doente. Eu vim para salvar os pecadores. Eu vim para os pecadores e não para os justos. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E daí o evangelho é muito forte quando Jesus traz para si aqueles que eram considerados pela sociedade judaica como pecadores, no caso aqui dos cobradores de impostos, e Mateus era um deles. Então, letos irmãos, nesse início de semana, nos voltemos para Deus. Peçamos a Deus a graça de olharmos para o outro e vermos no outro a presença do Cristo, o Cristo misericordioso, aquele que veio chamar os pecadores, aquele que quer trazer para junto de si, não os justos, mas sim os pecadores. Que Deus nos abençoe neste 10º domingo do tempo ordinário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.